Olá, reis e rainhas! Bem-vindos a mais um vídeo do canal O Discurso da Rainha. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, tá bom? Deixa seu like e compartilha com as pessoas que você acha que esse vídeo pode ajudar. Então, o vídeo de hoje é uma grande questão, né? Gagueira tem cura? Relatos de uma ex-gaga, só que não, né? Gente, muitos fonoaudiólogos têm esse debate aí, né? Se gagueira tem cura e muitos batem o martelo em relação a isso. E tem a questão dos próprios gagos estarem se sentindo inseguros com essa afirmativa. Se gagueira não tem cura, e agora? O que vai ser de mim? Então, nesse vídeo, fica aí, acompanha esse vídeo para a gente poder discutir e debater sobre isso, tá bom? Aproveita também, depois desse vídeo, já vai dar uma olhadinha nos outros vídeos. O meu último antes desse foi bem legal, eu dei várias dicas que me ajudaram muito na minha apresentação de TCC da faculdade. E também são dicas para quem ainda tá na escola que eu acho que pode aproveitar bastante, tá bom? Então, eu quero debater isso, né? Eu hoje estou muito melhor. Uma prova disso é que eu tô aqui. Por que que isso é uma prova? Porque tem muita gente que quando gagueja é normal ficar tímido. As experiências negativas vão fazendo com que a gente tenha medo de se expressar e de falar, até mesmo a declarar que não quer mais falar nada e não quer mais falar com ninguém. Porque a fala se torna difícil demais. Então, eu mesma, e também já vi vários relatos de pessoas que gaguejam afirmarem: eu não vou falar mais. Não vou falar mais, agora eu virei mudo para sempre. Como se isso pudesse ajudar, né? Na verdade, eu acredito que os mudos tenham infinitas mais dificuldades do que a gente tem. Então, quem já teve um pouquinho de curiosidade já ouviu falar muito sobre a gagueira em relação à origem também dela. Tem gente que fala que pode ter origem genética. Analisando por esse lado, o meu pai, ele é gago. Só que ele não é um gago, assim. Eu considero que a gagueira dele é muito sutil. Então, assim, se for de característica genética, eu até brinco e me pergunto por que que eu sou gaga e o meu irmão não, né? Podia ter ido pra ele. Eu já acho que ter nascido homem é uma qualidade, então ele ficou só com as coisas boas, né? Ele nasceu homem, ele não é gago e eu puxei isso. Enfim. E o meu avô também comentou que antigamente, quando ele era criancinha, ele gaguejava muito. E aí tem esse histórico também, né? Que tem gente que começou a gaguejar porque foi tão reprimida na vida, toda vez que a criança ia falar, toda hora os pais gritando e reprimindo tudo e criticando tudo. Então isso foi foi fazendo com que a criança tivesse medo de falar e por conta disso bloqueasse de uma vez. Sobre a gagueira ter cura ou não, ninguém é 100% fluente o tempo inteiro, né? Se for analisar, a gagueira se caracteriza por hesitações, então você ficar pensando, aquela coisa assim, né? Hesitando, alguns bloqueios, mas ela se torna séria mesmo, uma pessoa é gaga mesmo, quando essa gagueira, essas circunstâncias, elas causam sofrimento. Então, assim, sobre ter cura, meu avô, por exemplo, quando ele superou esse trauma dele, né, da repressão toda que ele sofria, ele tinha essa coisa dos pais serem muito opressores, assim. E então, quando ele superou isso, foi só uma fase que ele estava gago.
O meu pai, ele já fala um pouco muito rápido, assim. Só que eu acho que nunca foi uma coisa que incomodou ele, sabe? E o fato de não incomodar faz com que a pessoa tenha mais fluência. Porque é um ciclo, né? Você tem medo de gaguejar, e aí esse medo gera tensão no seu rosto, já vai afetar a sua respiração, vai afetar a ansiedade e outras coisas, que vai fazer com que você gagueje mais. Você vai gaguejar mais, então quando você for falar de novo, você já vai estar com mais medo ainda de gaguejar, que vai fazer você gaguejar mais. Então, fica nesse círculo vicioso aí de medo de gaguejar com gaguejar mais. E eu acho que isso que eu tratei muito e que eu ainda trato, que é em relação à segurança. Eu já passei por teve uma situação que me marcou muito, que foi uma pessoa veio até mim perguntar sobre, pedir uma informação, e eu sabia onde era o local, mas eu não consegui falar. Então, são coisas simples que a gente não consegue fazer e que traumatizam muito. E nesse dia eu falei, agora você muda, porque se eu não consigo falar com a pessoa que tá me perguntando. Então eu queria falar e não consegui, então eu desisti, falei pra pessoa que não sabia onde era, não. Então essas coisinhas que acontecem que deixam a gente tão decepcionado, deixa a gente muito frustrado. E quando alguém diz que gagueira não tem cura, tem muita gente comentando aí que fica mais frustrado ainda, porque a gente quer uma cura, né? Eu também já vi fonos dizendo que não tem cura porque não é uma doença, assim. É uma condição. Então, até porque tem vezes que você tá mais gago, tem vezes que você tá um pouco menos. Então, depende muito, pelo menos a minha, depende muito da situação emocional que eu tô, da minha condição emocional. Tá bom? Então vamos continuar aí discutindo esses assuntos e sempre sabendo que ninguém é 100% fluente o tempo inteiro, cara. Se for analisar, se você observar, é porque a gagueira ela é muito sutil nas pessoas que não são gagas, né? E as pessoas que são gagas são mais gagas por terem esse medo todo de gaguejar. É isso que eu tiro assim. Então, gente, é isso. Tô finalizando aqui mais esse vídeo sobre essa enquete aí que muitas pessoas têm muita dúvida. Mas eu garanto que a melhora tem, com o tratamento, com uma percepção, com aceitação. Muitas vezes as pessoas confundem aceitação com não fazer nada, tá? Então, a aceitação é você não ter mais medo de se expressar, não ter medo de falar com alguém ou de dar alguma informação para alguém, porque você vai estar com medo de gaguejar, da palavra não sair. Então, vamos continuar estudando esse assunto e tentando aí umas estratégias para estar sempre melhor, tá bom? Então, um beijo, reis e rainhas. Até o próximo vídeo. Não esqueça de dar seu like, tá bom? Tchau!